De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você vê que essa é a palavra de Deus? Amém. Você acredita que essa é a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Você pode dar um aplauso por essa palavra nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Quero com a permissão do Espírito Santo trazer uma palavra para você sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. A ação do Espírito Santo na vida do cristão. É bem verdade que nós estamos aqui porque a presença de Deus está neste lugar. É bem verdade que nós estamos aqui por conta de um propósito do próprio Espírito Santo para mim e para a sua vida. E o Espírito Santo, nessa minha introdução aqui para você entender, sempre que eu prego uma mensagem nessa temática, eu tenho que deixar isso bem claro para você. Porque alguns acreditam que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia, mas a Bíblia prova para mim e para você que o Espírito Santo é uma pessoa. O que uma pessoa precisa ter como característica para ser uma pessoa? Bom, a pessoa precisa ter vontade própria, poder de decisão, mas uma pessoa. Ela precisa ter sentimentos e ela precisa ter inteligência. Tem que ter essas três coisas para ser considerado uma pessoa. Vamos ver se o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12:11 diz que ele distribui os dons como ele quer. Ele tem vontade própria, é uma pessoa. Efésios 4:30 diz que ele fica triste. Então ele tem sentimentos, é uma pessoa. E o Espírito Santo tem inteligência, porque Romanos 8:26 diz que nós não sabemos pedir como convém, mas ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então ele tem inteligência. O Espírito Santo é uma pessoa. E se você tem que o Espírito Santo é uma pessoa e está neste lugar, dá para dar uma glorificada ao nome desse Espírito Santo. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos é após a descida do Espírito Santo. Estou te contextualizando aqui para você entender. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles começam a anunciar o Evangelho, Pedro prega a palavra e cerca de 3.000 almas se convertem naquele dia. Então, é uma das ações do Espírito Santo. Só que existem algumas coisas nesses dois versículos que nós lemos que nos faz entender aquilo que o Espírito Santo faz até os dias de hoje. Porque o mover do Espírito Santo não significa apenas Atos 2. Aconteceu em Atos 2 no Pentecoste, aconteceu em Atos 10 na casa de Cornélio, aconteceu em Atos 17 em Éfeso. Então, acontece até os dias de hoje. Os dons não cessaram. O Espírito Santo continua trabalhando em meu e em seu favor. O que nós aprendemos nesse texto? Qual é a ação do Espírito Santo na vida do cristão? Primeiro, o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, ele te prepara para agir diante das afrontas. Vai no versículo 13 de Atos capítulo 2. Você ficou com a sua Bíblia aberta? Já fechou? Misericórdia, já vai Bíblia, meu irmão. Vamos ler. Versículo 13 de Atos capítulo 2. Olha que interessante. Vamos para o 12 para você entender. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que é isso dizer? O 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão embriagados. Quando eles viram, o povo que não cria naquela época, viram a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, eles acharam que os apóstolos tinham bebido, que os apóstolos estavam bêbados, que os apóstolos não estavam no seu juízo perfeito, e começaram a zombar, começaram a afrontar a fé dos apóstolos. Só que olha que coisa interessante, se você olhar na sua Bíblia aí, no versículo 14, após a afronta do inimigo, após a afronta dos incrédulos, após a afronta na fé, você vai ver que Pedro e os apóstolos se colocaram de pé e Pedro começou a pregar. O que isso significa? Quando você passar uma afronta diante da tua fé, em primeiro lugar, levante-se, coloque-se de pé, fique na posição, porque você está com a verdade é Jesus, e a graça é manifestada por Cristo, e o Espírito Santo está em você. Então, se você tiver a sua fé afrontada, primeiro, levante-se, segundo, fale a palavra. Contra a palavra de Deus, que é a verdade, não existe argumento humano, não
persuasão humana. A palavra é soberana, porque o Espírito Santo age por ela. Aleluia! A afronta na nossa vida é uma oportunidade para algumas coisas. A afronta para você e para mim é a oportunidade para você se aprimorar, para você melhorar, para você crescer. É uma oportunidade para você expressar sua fé, expressar sua convicção, expressar sua confiança em Deus. A afronta é uma oportunidade para você exercer o poder do Espírito Santo. E a prova é que após o discurso de Pedro, houve conversão de almas. Então a afronta, ela faz tudo isso comigo, com você. Para Deus completar a obra de salvação, às vezes precisa se levantar alguma afronta, para que vidas sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus, que está na sua vida e no Espírito Santo que opera em você e que age em você, para haver mudança e obra completa de salvação. Isso é muito interessante. E o versículo 13, se você olhar, foi a partir da afronta que teve, que eles zombaram, falando que estavam bêbados, os apóstolos. Foi a partir dessa palavra que Pedro começa a iniciar o discurso. Se você olhar o texto depois, você tem em casa, porque não dá tempo. Pedro vai falar assim: olha, a gente não está bêbado, não. Não. Isso aqui é o cumprimento da palavra que disse o profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro começa, a partir da afronta que se levantou, a pregar a palavra. Por isso, meu irmão, com todo respeito, a Bíblia não joga conversa fora. Por que você acha que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz que nós temos que estar preparados para responder com mansidão a qualquer um que pedir razão da nossa esperança? Ou seja, qualquer um que pedir razão da tua fé. Será que você está preparado? Será que eu estou preparado para responder os questionamentos daquele que não crê na nossa crença? Daqueles que não creem no Deus vivo? Então, é importante você saber lidar com as afrontas da vida, porque elas te aprimoram para você crescer na graça e no conhecimento e poder manifestar o caráter de Deus através do Espírito Santo na vida das pessoas. Diga amém. Amém. O apóstolo Pedro foi interessante. Existe um Pedro antes do Espírito Santo e um Pedro depois do Espírito Santo. Eu vou te provar na Bíblia. Pedro antes do Espírito Santo é um negócio interessante, porque eles estão no barco com Jesus, full time, 24 horas por dia. Você conhece a história do barco? Se levanta uma grande tempestade e eles falam assim, quando Jesus vem andando por cima do mar: é um fantasma! Jesus dá a palavra: não temas, sou eu. Aí Pedro, que é mais valente, mais destemido, fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. A palavra de Pedro para Jesus. O que Jesus falou? Vem. Pedro desceu do barco, olhou para Jesus, começou a andar, mas diz a Bíblia que, sentindo o vento que era forte e contrário, começou a afundar. Quando ele começa a afundar, você sabe a história, Jesus o segura pela mão e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse é o Pedro antes do Espírito Santo, tendo uma fé vacilante, uma fé que tem uma certa fraqueza, uma certa dúvida. Depois que o Espírito Santo vem, nesse texto que nós lemos, na primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 almas se convertem. Então existe um Pedro antes do Espírito Santo e o Pedro depois da ação do Espírito Santo. Só que não para por aí. Pedro, quando estava com Jesus, lá em Lucas 18:10, diz a Bíblia que Jesus, próxima à crucificação, depois de ser traído por Judas diante da afronta, Pedro, naquele gênio maravilhoso que ele tinha, pega uma espada e na orelha do soldado. Pedrão ficou nervoso: vai trair o mestre? Não vou deixar não. Então peguei uma espada aqui, toda na orelha. Pedro pegou a espada, pegou a arma, pegou a espada diante de uma afronta de Jesus para tentar impedir essa afronta. Esse é Pedro antes do Espírito Santo. Agora olha o mesmo Pedro depois do Espírito Santo, meu querido irmão. Antes do Espírito Santo, pega a espada, corta a orelha do soldado. Depois do Espírito Santo, diante da afronta, ele pega a verdadeira espada. Ele pega a palavra, ele fala da palavra, ele prega a palavra. Querido, por isso que Efésios capítulo 6, versículo 17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Pedro, antes de ter o Espírito Santo, usou uma espada natural. Depois do Espírito Santo, usou
olha aí para quem está perto de você e fala assim: muda a arma. Não, fala com o velho, fala: muda a espada. Quer vencer, muda a espada. Quer vencer, muda a espada. Quer ter libertação, muda a espada. Quer ter transformação na família, muda a espada. Quer ter mudança no casamento, muda a espada. Ei, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Mude a espada, use a palavra, fale a palavra, que o Espírito Santo agirá em seu favor. Aí você pode estar falando assim: mas peraí, isso é um exemplo só na Bíblia. Pode até não ser, pode ter sido alguma coisa que Deus fez. Vamos ao Antigo Testamento. Para Davi. Está lá em 1 Samuel capítulo 17. Davi vai enfrentar Golias. E olha que coisa interessante. Golias está afrontando o povo durante 40 dias, tirando onda. Será que não tem homem aqui para me vencer? Não. Ele quer aqui para ganhar de mim? Não. Davi vai enfrentar Golias. Quando Golias vê Davi, zomba de Davi, falou: pelo amor de Jesus Cristo, né? Usando a minha linguagem, né? Me permita. Pelo amor de Deus. Todo mundo que é guerreiro vem aqui e não consegue me derrotar. E esse cara desse tamanho, faça por favor, mas eu não nem perder meu tempo. Afrontou. Diante da afronta de Davi, qual que foi a palavra de Davi? Você vem contra mim com espada, com escudo e com lança. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, ao qual você tem a cantar. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. O Senhor me dará a tua cabeça na minha mão. Eu vou cortar a tua cabeça e vou deitar no arraial dos filisteus, e dar as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, porque o Senhor fará com que a congregação saiba que o Senhor não livra por espada natural, por espada humana, mas o Senhor é a guerra, e Ele te entregará na minha mão. Irmão, do jeitinho que Davi falou, depois você lê na sua casa, aconteceu. Davi cortou a cabeça do gigante. Davi entregou do jeito, palavra por palavra, que Davi falou. Você está com medo do quê? Está com medo da afronta? Está com medo que estão se levantando contra você? Está com medo das ameaças? Está com medo? Você está com medo do que, meu irmão? Você tem o Espírito Santo. Você tem a maior autoridade que você pode ter. O nome de Jesus está com você, e o Espírito Santo está com a palavra. Abra a sua boca, fale a palavra, declare a palavra, que a vitória virá sobre a sua vida através desse Espírito que age por você. E aqui não me custa te falar. Se você que está aqui, ou eu, se nós estamos rebatendo a afronta humana com armas humanas, estamos faltando sermos guiados pelo Espírito Santo. Tome cuidado. Quando você rebate a afronta com arma humana, isso é uma brecha para você sofrer as consequências dessa afronta. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2,4? A minha pregação não consiste em persuasão, mas em demonstração de espírito e poder. Então, fale a palavra, declare a palavra, use a palavra, que isso, essa afronta que o inimigo lança contra você, vai cair por terra, em nome de Jesus. Quantos creem nessa noite? Ação do Espírito Santo na vida do cristão, em primeiro lugar, te prepara para agir diante da família. Segundo, versículo 42, acompanha comigo. Só as duas primeiras palavras, bem fácil. E perseveravam, diga, perseveravam. A ação do Espírito Santo na vida da sua vida te faz perseverar. Irmão, por que você não desiste? Por que você está aqui? Eu posso ter a convicção que se eu pegar esse microfone e passar de fileira em fileira aqui, falando o que você passou essa semana, o que você passou esse mês, o que você passou nesses 6 meses do ano começar, cada um aqui vai ter histórias de lutas, adversidades, problemas, intempéries da vida, que poderiam ter te parado. Mas por que você ainda está aqui? Por que você não desiste? Por que você não se
dobra? Por que você não se abate? Por que nós estamos aqui ainda? Pelo que Jesus disse, Marcos capítulo 13, versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é soberana. E a própria palavra do Escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe por que você não desiste? Porque você crê que Deus está com você e você quer agradar o Deus a quem você serve. Porque Ele está com você em todo o tempo, meu irmão. Talvez você entrou aqui orando por uma causa da sua família, por uma causa conjugal, pela sua causa conjugal, por uma causa financeira, não importa o problema, por uma causa na justiça, não importa. Continue orando, seja perseverante, seja persistente, insista naquilo que Deus colocou no teu coração. Meu querido, creia na palavra de Deus, Filipenses 1,6: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa nada pela metade. Persevere, peça, busque, que virá na sua mão, porque isso também é ação do Espírito em você. Aleluia! Ação do Espírito Santo na vida do cristão. Terceiro lugar, versículo 43. A primeira parte diz assim: em cada alma havia temor. Sabe o que esse temor significa? Obediência. O Espírito Santo em mim e você te faz obedecer. Obedecer o quê? A palavra de Deus. Porque não existe o Espírito Santo agir na minha e na sua vida e nós ficamos da mesma maneira. Porque o Evangelho é transformação. O Evangelho é uma conversão. O que é conversão? Uma mudança de caminho. Você vai converter o seu caminho, é uma conversão. E o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo te impulsiona para você obedecer a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é uma coisa tão importante que é um princípio desde antes da fundação do mundo. Eu vou te provar na Bíblia. Olha a importância da obediência. A Bíblia diz no Salmos 103, versículo 19 e 20: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino governa e domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprir as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. A obediência é um princípio desde a eternidade. Se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, Ele vai fazer-nos obedecer a palavra de Deus. Ele vai fazer-nos nos debruçarmos na palavra de Deus para obedecer e para fazer de acordo com a vontade de Deus. A obediência a Deus, ela não te gera apenas resultado no mundo espiritual, irmão. É aqui que a gente se perde. A gente acha que a Bíblia, esse livro aqui, é um livro apenas espiritual. Não! A Bíblia, ela é um manual de vida, de fé, de regras, de prática para você viver bem enquanto você estiver aqui na terra e quando a promessa sua na eternidade com Cristo. Então exalte e glorifique a Deus, porque através da obediência da sua palavra você pode ter uma vida plena. Você pode ser abençoado enquanto você está aqui na terra. Vou te provar. Salmo 112, os 3 primeiros versículos: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e nos seus mandamentos, ou seja, na sua palavra, tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Quer ter bênção na sua vida? Obedeça aos princípios da palavra. A palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus te faz ser abençoado na eternidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte, ou seja, obedeça até a sua morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. A obediência ao Senhor te leva pelo Espírito Santo a coisas maiores que você não pode alcançar pelas suas próprias forças. Obedeça ao Senhor. É tão interessante o princípio da obediência. Preste bastante atenção para você não entender isso errado. Preste bastante atenção. Tudo aquilo que não é 100% Deus precisa obedecer.
Eu vou repetir, vou explicar. A obediência à palavra do Senhor é tão importante que tudo aquilo que não for 100% Deus precisa obedecer. Você quer que eu te prove? Jesus obedeceu. Jesus aqui na terra estava também como homem, não era 100% Deus. E Deus não aliviou a obediência nem para Jesus. Quer a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha as atitudes de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o resultado, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quarta ação do Espírito Santo na vida do cristão. Primeiro, ele te prepara para reagir diante das afrontas. Segundo, ele te faz perseverar. Terceiro, ele te faz obedecer. Quarto, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga, doutrina dos apóstolos. Sabe o que significa isso? O ensino dos apóstolos. O ensino da palavra. Eles eram constantes em aprender do Senhor. Eles eram constantes em aprender da palavra através dos apóstolos. E aqui tem uma coisa muito interessante. O texto fala, está lá: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga, comunhão. Está fraco. Diga, comunhão. Partir do pão. Orações. Mais uma vez, comunhão. Partir do pão. Orações. Aqui está o básico para você viver uma vida plena em Cristo. Aqui está o começo de tudo, está a base para você viver uma vida plena. Porque esses três elementos, comunhão, partir do pão e orações, refletem na Trindade. Comunhão, nós lembramos do Pai. Comunhão, fala sobre o Pai. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, diz que Deus é luz e nele não há trevas. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, estamos mentindo e nós não habitamos a verdade. Mas se nós andarmos nele como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão remete ao Pai. Partir do pão, está aqui. Quem é o pão da vida, meu irmão? João 6,35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. É o Filho. Quando Jesus foi multiplicar, o que ele tomou na mão? O pão e partiu. Jesus, diz Apocalipse, é a palavra. O que significa partir o pão para mim e para você? Fale da palavra. Parta o pão com o seu irmão. Claro, isso aqui é um sentido literal. Era um pão realmente, mas olha aqui. Nem tudo é suprido com necessidade humana. Não. Nem tudo é suprido com uma palavra motivacional. Não. Tem coisa que é só a palavra de Deus que vai ter o poder através do Espírito Santo para reverter a situação. E é comigo e com você. Porque ter o Espírito Santo só para manifestar o poder do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo na igreja é fácil. Mas aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha, aonde você convive, aonde você interage, seja uma pessoa que fala da palavra, porque essa é a ação do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Comunhão, partir do pão e orações, já citei aqui, Romanos 8,26, o Espírito Santo intercede por nós. Será que nós temos feito isso na sua essência? Será que nós que falamos que temos o Espírito Santo, começamos a ensinar o povo, começamos a ensinar as pessoas que necessitam de uma intervenção não humana, mas divina? Querido, Mateus capítulo 7, versículo 29, a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade e não com os escribas. Jesus não era um hipócrita. Jesus não era uma pessoa de duas caras. Jesus era
o Deus encarnado, o verbo vivo que desceu do céu, e tinha autoridade, na nossa linguagem de hoje, tinha moral para falar, porque estava vivendo aquilo que ele estava falando, ele é a própria palavra. Seja uma pessoa que prioriza isso, e que prioriza também o ensino da palavra, porque você pode pensar assim, mas Jesus, filho de Deus, para ele é fácil, era só orar rapidinho para responder, tinha comunhão, tinha tudo, partiu o pão, tinha tudo, Lucas 2,52 diz que Jesus crescia, ou seja, Jesus se desenvolvia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Jesus como homem, não veio pronto, precisou se desenvolver. Como é que você vamos desprezar o ensino da palavra, já que nós temos o Espírito Santo? Meu irmão, isso é muito sério, O negócio é tão interessante que se você pegar a Bíblia em Atos capítulo 3, Pedro e João vão entrar no templo e curam, através do poder do Espírito Santo deles, o paralítico. Vocês conhecem a história? Se você pode pegar o capítulo 3, pode já se ler. Os saduceus não falaram nada. O homem foi curado, um milagre extraordinário, entrou saltando na igreja. Os autores da lei não falaram nada. Aí você acaba o capítulo 3 de Atos, vai para Atos capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra lá, que os saduceus doeram-se muito, porque Pedro e João ensinavam a palavra. Milagre é maravilhoso, não se explica, se vive, é verdade. Milagre fenomenal, uma pessoa ser curada, maravilha, poder de Deus, manto, terra, mistério. Mas é a palavra de Deus que você coloca no seu coração que vai fazer você não pecar contra Deus, que vai garantir a sua trajetória de vida cristã. Irmão, isso é muito sério. Só que existe uma linha muito tênue nisso aqui, porque aí você pode ficar refém do ensino, se estudar, se ensinar, ensino. Só que Jesus disse, lá em João capítulo 14, 26, que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que ele tem falado. Então, com muito carinho, com muito respeito, meu irmão, não adianta eu e você, não adianta nós nos desenvolvermos sem o Espírito Santo. Não adianta não. Tenha quantos diplomas você quiser, empreenda todos os esforços que você quiser, mas leve junto a presença do Espírito Santo. Provérbios 3,5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você tem o Espírito Santo, tem que andar as duas coisas juntos, o ensino e o poder. O ensino e o poder, a base da palavra e a manifestação do poder. Tenha isso na sua vida, meu irmão, porque a gente tem o hábito de pensar. Eu estou falando dos pentecostais, qualquer pentecostal, me dá glória com força aí. Está de jejum, irmão? Vou perguntar de novo. Quer pentecostal? Dá glória com força aí. Glória. Maravilha, nós pentecostais. Sabe o que a gente acha? Não estou falando disso da gente aqui, não. Estou falando no geral, pentecostal. Se o culto não tiver movimento do Espírito Santo, não tem culto. Não. 50 rosas sentadas na mesa, mas não. É a ideia, de uma maneira geral. Só que, meu irmão, um culto, ele pode ter um movimento do Espírito Santo através da soberania de Deus. O Espírito Santo é quem dirige a dinâmica da igreja. Se ele quiser se derramar aqui, maravilha, sou o primeiro a entrar, vamos embora. Mas pode cair o maior poder que for, mas depois que esse culto acabar, o que você vai usar daquela porta para fora na sua vida para mudar a sua história que você aprendeu? É verdade. Pode ter poder, pode ter fogo, eu gosto, sou pentecostal, eu falei, eu gosto, tem nada contra. Mas tão importante quanto o poder do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo, é o avivamento que o Espírito Santo pode fazer. E avivamento não é pulo, não é grito, não é choro, não. Avivamento
Isso de pulo, chorinho, é movimento, avivamento, mudança de vida, mudança de caráter, mudança no pensar, mudança no falar, mudança no agir, mudança no sentir, mudança no fazer. O avivamento do Espírito Santo gera mudança em mim e você. Então, meu querido irmão, é muito importante ter esse equilíbrio na vida cristã, do ensino e do poder. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Queridos, se eu e você não tivermos o poder do Espírito Santo, como é que a gente vai discernir? Vamos ser enganados. Mas se você não quiser ser enganado pelo que está acontecendo ou pelo que irá acontecer, no modo geral, entenda, tenha a presença do Espírito Santo em você, porque ele vai te fazer discernir, ele vai te fazer entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Tenha alinhado o poder, mas tenha alinhado o ensino, porque o texto que eu citei fala espíritos enganadores e doutrinas de demônio, irmão. É pegar a Bíblia, torcer a seu bel prazer para ensinar aquilo que a Bíblia não fala. Não dá, não é isso, mas está ensinando errado. Se você tem conhecimento através da palavra, se você tem o Espírito Santo que te impulsiona a conhecer a Deus através da palavra, você não será enganado. Olha a importância da ação do Espírito Santo na sua vida. É por isso que a Bíblia diz em Oséias 4,6 que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não faltou fogo, não faltou poder, não faltou profecia, faltou conhecimento. Dedique a sua vida aprendendo a palavra. Dedique a sua vida estudando a palavra. Dedique a sua vida buscando a presença de Deus, o poder de Deus, e alinhe isso com a palavra. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Apenas não conheça, prossiga em conhecer, porque ninguém sabe tudo de Deus. Isso que é maravilhoso. Você pode ler esse texto de Atos aqui que a gente está falando 50 vezes. Quando você ler a vez 51, você vai entender uma coisa completamente diferente que você não entendeu. E alguns aqui, eu estou falando, pegando a palavra e está entendendo coisa que eu não falei, porque é isso que o Espírito Santo faz. Então, meu irmão, tenha isso no seu coração. Rebata as afrontas com a palavra. Não se intimide, você está com a verdade. Quem está com a verdade é absoluto, a verdade é Jesus. Persevere naquilo que você tem buscado, porque o Espírito Santo age nisso. Obedeça os princípios da palavra de Deus, obedeça a voz de Deus e a direção de Deus para você. Valorize a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos que ele pega, o ensino da palavra, e você vai ser uma pessoa abençoada, vitoriosa, e vai romper áreas da sua vida que você não romperia pelas suas próprias forças, através do Espírito Santo que age em você. Fique bem em nome de Jesus.